Estamos começando aqui uma nova etapa do curso chamada Trabalho e Energia. Eu tentarei de forma bem intuitiva, tá, passar para vocês o significado de trabalho e energia. Mas no decorrer do curso nós vamos estudar matematicamente como tudo funciona, tá? Então, inicialmente, uma maneira intuitiva. Olha, vamos supor uma usina hidrelétrica. Numa usina hidrelétrica, você tem uma água acumulada, tá, por barragens aqui, que nós poderíamos comparar com energia. Você tem uma certa energia acumulada aqui. Ao abrir a comporta, essa comporta daqui, a água adquire um outro tipo de energia que nós vamos estudar, tá? Que seria uma energia de movimento, que nós chamaremos de energia cinética. Essa energia de movimento da água irá girar uma turbina, ou seja, vai realizar um trabalho nessa turbina. Esse trabalho realizado nessa turbina irá gerar uma energia elétrica. Essa energia então vai iluminar as cidades, tá? Vai sustentar aí uma cidade. Ok? Então, intuitivamente, aqui você tem uma ideia do que é energia e do que é trabalho. Tá? Mas existem diversos tipos de energia, nós vamos estudar alguma delas. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, você vai ter também uma usina, só que agora é uma termoelétrica. Tá? Você terá uma energia calorífica, calor, que irá aquecer uma grande caldeira, como se fosse uma panela de pressão, e a pressão desse gás, né, em forma de energia, que é a energia calorífica, passou para a caldeira, tá? E a energia desse gás sobre alta pressão vai realizar um trabalho girando uma turbina, tá? Para que vai, por sua vez, gerar a energia elétrica, tá? A turbina vai gerar um gerador que gera energia elétrica. Então nós temos aqui energia sendo transformada num trabalho e o trabalho gerando outro tipo de energia. Tá? Da energia calorífica nós passamos para a energia elétrica. Nesse outro caso aqui, tá? Energia eólica, você vai ter energia dos ventos, né? Do deslocamento do ar. Através dos ventos, o vento irá realizar um trabalho girando essa hélice. Tá? E essa hélice interligada a um gerador irá gerar energia elétrica. Então nós temos energia dos ventos, que na realidade vai ser formada pela energia solar, tá? A energia dos ventos é devido à energia solar, que por sua vez gera um trabalho a rodar a hélice e o trabalho vai gerar energia elétrica. Energia, trabalho, energia. Tá? Então energia e trabalho estão intimamente ligados. Energia é a capacidade de realizar trabalho. E nós vamos ver que realizando um trabalho, você também pode gerar energia. Então energia e trabalho estão intimamente ligados. Então, para começar esse capítulo, tá, após essa breve explanação aí do que é trabalho e energia, vamos ao trabalho, inicialmente. Em física, trabalho, tá, ele tem um significado mais restrito do que o nosso cotidiano aí. Ele é ligado a um trabalho mecânico, né? Porque no nosso cotidiano eu poderia falar, no momento eu estou trabalhando, estou te dando aula. Tá? Mas não é bem isso. O trabalho em física ele vai estar ligado a um trabalho mecânico. Então suponha aí nesse exemplo, você tem um corpo em cima de uma mesa e você aplica uma força nesse corpo. Olha, essa força vai fazer com que esse corpo se desloque. Na maneira primitiva, a definição de trabalho seria simplesmente o produto da força pelo deslocamento. Tá, a gente usa esse símbolo para trabalho, tá? Normalmente alguns livros adotam um T maiúsculo, tá? É o tal, seria como se fosse o T grego, o símbolo tal. Aqui ele está impresso, tá? Você poderia, como se cortasse o T primeiro e faz um 6 embaixo, tá? Fica fácil de representar a letra, né? O trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Isso aí é numa forma primitiva, tá, de trabalho.
força vezes deslocamento. Então, no momento que você está aplicando a força, tem que estar havendo um deslocamento, o produto da força pelo deslocamento vai te dar o que nós chamamos de trabalho. Ok? Mas nem sempre isso ocorre dessa maneira. Olha no segundo exemplo, note que a força não está sendo puxada na mesma direção e sentido do movimento aqui. Tá? Você está fazendo uma força aí num certo ângulo com a direção do movimento aqui, olha. Então, eu diria o seguinte, que parte dessa força você está perdendo. Tá? Que se você projetar essa força aqui no eixo Y, aqui, parte dessa força está tentando levantar o corpo. Só que o corpo não está levantando. Tá? Ele vai estar deslocando para a direita aqui. Então, essa parte da força que está tentando levantar o corpo, você está perdendo ela. Tá? Então, para calcularmos o trabalho aqui, você vai pegar a parte útil dessa força. Você irá projetar essa força na direção do movimento aqui, olha. Então, projetando essa força na direção do movimento, olha, o deslocamento vai ser para a direita, tá? Projetando essa força na direção do movimento, nós teremos ali uma força Fx. O trabalho, como é o produto da força pela distância, então vai ser Fx, essa força aqui vai ser a força na direção do movimento, vezes o deslocamento enquanto você estiver aplicando essa força aí. Ok? Então nós teremos trabalho é igual a Fx vezes o deslocamento. Só que Fx é a projeção da força no eixo x aqui. Não é o cateto adjacente? É o cateto do cosseno, né? Então, como é que você calcula o Fx? Conhecendo-se a força, você vai pegar a força e multiplicar pelo cosseno do ângulo alfa. Fx, então, vai ser F cosseno de alfa. Substituindo aqui na equação, a forma de trabalho, então, vai ficar Fx, que é F cosseno alfa, vezes o deslocamento. Tá? Como a ordem dos fatores não altera o produto, então normalmente a gente escreve assim: força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo alfa. Ok? Esse alfa aqui é muito importante, tá, gente? É esse ângulo aqui com a direção do movimento. Vamos repetir a fórmula aqui, olha. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo alfa. Alfa é o ângulo entre a força e a direção e sentido do movimento. O que significa isso? Se o movimento aqui está sendo para a direita, tá vendo? Você vai pegar o ângulo com a direção e sentido do movimento. Sempre esse ângulo aqui. Tá? Se o corpo, por exemplo, estivesse subindo, você ia pegar o ângulo com a direção vertical, tá? Se ele estivesse subindo, direção e sentido, né? Na vertical, direção vertical, sentido para cima. Você pegaria o ângulo com essa direção e sentido. Então você tem que observar sempre para onde o corpo vai estar se deslocando, para você poder pegar o ângulo alfa com aquele deslocamento. Tá? Você vai entender isso melhor mais adiante aí. A força é dada em Newton, eu estou falando aqui no sistema internacional, e o deslocamento é dado em metro. Então, o Newton vezes metro, nós iremos chamar de Joule. É a unidade de energia, o Joule. Tá? Normalmente é explorado o sistema internacional. Tá? Nós vamos estar trabalhando aqui no sistema internacional. No sistema CGS, a força já foi dada, né? Ela é dada em Dina. E o deslocamento em centímetro. Dina vezes centímetro nós vamos chamar de erg, tá? ERG. Erg. O erg é a unidade de energia no sistema CGS, né? Eu já comentei lá em Newton, né? Que normalmente o nome dos aparelhos eles trabalham no sistema CGS, né? Então, por exemplo, a força no sistema CGS é Dina. O aparelho que mede força chama-se dinamômetro, tá? No sistema CGS, o trabalho é dado em erg. Por isso, quando você vai lá na academia, né, você faz aquele teste ergométrico, tá, de esteira.
tá? É para medir energia ali, um trabalho no certo tempo, ou energia no certo tempo. Tá? O nome do equipamento a gente chama de ergonômetro, tá? Para medir energia é o ergonômetro. Por isso o teste ergométrico. Então vamos ver como é que funciona isso. Olha, trabalho de uma força constante. Olha, inicialmente estamos trabalhando sem que a força varie, tá? A força ela vai ser constante. No primeiro caso, imagine o seguinte, você vai fazer a força na direção e sentido com que o corpo vai deslocar. Tá vendo? Então você tem, entre a força e a direção e sentido do deslocamento, você vai ter um ângulo de 0 grau. E cosseno de 0 é igual a 1. Tá? Então quando você vai usar a forma de trabalho, olha, trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa aí vai ser cosseno de 0, que vai dar 1. Tá? Então o nosso trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Você cai naquela fórmula primitiva que eu dei anteriormente aí. Como a força é na mesma direção e sentido do movimento, simplesmente você vai ter força vezes deslocamento. Ok? Nesse caso aí, nós vamos estar trabalhando até em módulo, na mesma direção e sentido do movimento, e esse trabalho vai ser positivo. Quando nós dizemos trabalho positivo, nós vamos chamar de trabalho motor. O trabalho motor é aquele trabalho que ajuda no deslocamento, ele vai estar a favor do movimento, do deslocamento. No segundo caso, eu coloquei um ângulo de 60 graus, mas eu não vou me limitar a 60 graus não, tá? Vamos supor que você faça uma força aqui em qualquer ângulo, 45, 30 graus, uma força que esteja no primeiro quadrante. Qualquer força no primeiro quadrante vai estar ajudando o movimento. É aquele caso que eu falei, você vai estar perdendo parte dessa força, mas a parte aproveitável ela vai estar a favor do movimento. Então, em vez de limitar aqui a um ângulo de 60 graus, eu vou colocar entre 0 e 90. 0 grau é menor do que o ângulo alfa, que é menor do que 90. Tá? Estudando esse caso aqui, quando você coloca a fórmula de trabalho, o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de alfa. O cosseno de alfa entre 0 e 90 graus, ele vai ser positivo. Então, o trabalho também é positivo. Nós vamos chamar isso de trabalho motor, é igual ao anterior aqui. É um trabalho a favor do movimento. Então observe que quando a força está ajudando o movimento, nós iremos chamar de trabalho motor. Agora olha esse caso aqui, 90 graus. Olha, o deslocamento está sendo de A para B. Tá? Então você está fazendo uma força aqui, olha, segundo um ângulo de 90 graus com deslocamento. A força para cima. Mas esse corpo não vai subir, ele está indo de A para B. Nesse caso, o que vai acontecer? Vamos colocar a fórmula de trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas o cosseno de 90 vale 0. Como o cosseno de 90 vale 0, então nosso trabalho vai ser nulo, 0. Você não vai realizar trabalho. Tá? É como se assim, vamos supor que tivesse um caminhão enguiçado e várias pessoas vão empurrar o caminhão. Olha, as pessoas vão empurrar o caminhão, né, a favor de um movimento, aí, de um deslocamento. E você resolve entrar embaixo do caminhão para tentar levantar o caminhão para o caminhão ficar mais leve. Isso não funciona. Como não vai haver movimento na vertical, você não vai estar realizando trabalho nenhum. Tá? Você vai estar simplesmente fazendo uma força aí, mas essa força não vai ter efeito para o trabalho aí, tá? Por quê? Ela tá com um ângulo de 90 graus em relação ao deslocamento. Tá? Então, força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Nós chamamos isso de trabalho nulo. Não há realização de trabalho. Bom, no último caso eu peguei 180 graus, mas eu vou fazer igual no segundo caso aqui. Tá? Note que a força agora vai estar prejudicando o movimento. O movimento é de A para B, o deslocamento é para a direita. Só que a força está agindo para a esquerda aqui. Ó. Tá? Mas eu poderia pegar qualquer ângulo entre 90 e 180, que a força estaria prejudicando o movimento. Então qualquer ângulo que você pegue entre 90 e 180 graus, a força vai estar
contrária ao movimento. Olha, aí você usando a equação do trabalho, o cosseno entre 90 e 180, você sabe que vai dar um valor negativo. Tá? Então, quando você obtém esse valor negativo aqui, o trabalho vai ser negativo. Vai ser um trabalho contra o deslocamento. Nesse caso, nós iremos chamar isso de trabalho resistente. Tá? O trabalho sendo negativo será um trabalho resistente. Por exemplo, o trabalho da força de atrito, quando você está empurrando um caixote, tá? A força de atrito vai agir contra o movimento do caixote. Nesse caso, o trabalho da força de atrito vai ser um trabalho negativo. Você vai estar realizando um trabalho positivo, porque você está empurrando o caixote a favor do movimento. Mas a força de atrito vai estar realizando um trabalho negativo. Ok? Olha bem esses dois exemplos aí, tá? É um homem, tá, levantando um halteres aí. No primeiro caso, ele está levantando, está subindo. No segundo caso, o halteres está descendo. Tá? Ele está fazendo uma força de sustentação para o halteres não descer também com muita velocidade, né? Então ele está amortecendo a descida do halteres aí, ok? Tanto no primeiro quanto no segundo caso, se for representar as forças, olha, eu representei de azul a força que um homem está fazendo e de vermelho a força peso. A força peso vai estar sempre para baixo, para o centro da Terra. Tá? No primeiro caso, né, como o halteres está subindo, o homem está fazendo uma força a favor do movimento. Então o trabalho dessa força vai ser um trabalho positivo, porque é a favor do movimento. Nós chamaremos de trabalho motor. Já na subida, o peso vai estar agindo contra o movimento. Então o trabalho do peso vai ser negativo. Trabalho resistente. Então note que você tem aqui um trabalho motor e um trabalho resistente pela força peso. Tá? Então esse trabalho vai ser positivo e esse trabalho vai ser negativo. Tá? É lógico, o corpo vai estar subindo, tá? Então você vai ter que inicialmente fazer uma força um pouco maior. Então o trabalho para cima, motor, vai ser um pouco maior do que o trabalho resistente, então isso vai subir, mas nós vamos ver isso nos cálculos depois. Tá? Na descida, olha, na descida já vai ser o contrário, porque quando estiver descendo, o sujeito está fazendo uma força para cima, né? Para que ele não desça com a aceleração da gravidade, apenas para amortecer. Então o trabalho da força, nesse caso, passa a ser negativo, porque o corpo está descendo e ele está fazendo uma força para cima. Então a força do sujeito aí passa a ser contra o deslocamento, né? Você poderia até considerar uma força negativa. Ok? Mas o trabalho, então, vai ser um trabalho negativo, ok? Porque o corpo está descendo e a força está agindo para cima. Já o peso, nesse caso, como ele está agindo a favor do movimento, que é a descida do halteres, tá? Ele vai ser um trabalho positivo, a favor do movimento. Nesse caso, passa a se chamar trabalho motor. Então, olhem bem, né, que inverte-se aqui, né? No início o trabalho era motor, depois passou a ser trabalho resistente do sujeito aqui, ok? Mas é porque você tem que observar para onde o corpo está deslocando para poder responder se o trabalho é motor ou resistente. Vamos ao caso da força centrípeta. Olha bem, a força centrípeta nunca vai realizar trabalho. Isso por quê? O corpo, quando ele está girando no movimento circular, a velocidade não é tangente à trajetória? Tá? Então o deslocamento do corpo, para pequenos intervalos de tempo, vai ser sempre tangente à trajetória. Como a força centrípeta age para o centro da trajetória, o ângulo entre a força centrípeta e o deslocamento será sempre de 90 graus. Tá? E cosseno de 90 é zero, nós já vimos isso. Então você vai ter trabalho da força centrípeta, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de 90, mas cosseno de 90 é zero. Então o trabalho da força centrípeta será sempre nulo. Não existe exceção na regra aí.
Tá? Então sempre que se pedir, tá? Porque isso costuma ser pegadinha de provas, sempre que se pedir, determine o trabalho da força centrípeta. O trabalho da força centrípeta será sempre nulo. Cálculo gráfico do trabalho. Bom, isso aí vai ter uma grande vantagem para a gente que você vai entender logo adiante. Suponha que eu tenha aí uma força constante, tá? Essa força constante vai fazer com que esse corpo se desloque. A força aí está na mesma direção em sentido do movimento, tá? O problema está todo bonitinho aí. Esse corpo então vai deslocar ali, devido a essa força, né, uma certa distância. Vamos calcular graficamente isso. Calculando graficamente, você vai ter um gráfico força-deslocamento. Como eu falei que a força é constante, então você vai ter uma reta paralela ao eixo de deslocamento aqui. A força não irá variar. À medida que o deslocamento aumenta, a força é sempre constante. Então você vai ter uma força, um certo deslocamento. Se você calcular a área desse gráfico, vamos lá, a área. A área não é base vezes altura? Base vezes altura. Quanto que vale a base aqui? A base é o deslocamento e a altura é a força. Então você vai ter para a área deslocamento vezes a força. Ok? Mas deslocamento vezes a força a gente conhece. Isso não é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Não é? Então, o que significa? Que a área desse gráfico será numericamente igual ao trabalho. Ok? Por que esse numericamente, tá? Esse numericamente significa o seguinte: o valor numérico dessa área vai te dar o valor do trabalho. Porque, na verdade, essa área não existe. Tá? Porque você, quando vai medir a área, por exemplo, do seu quarto, você fala, meu quarto tem 5 metros por 3 metros. Né? 5 metros por 3 metros. Então, 5 metros por 3 metros daria 15 metros quadrados. Olha que aqui eu não tenho metro e metro, eu tenho aqui no eixo, né, no eixo horizontal aqui deslocamento, poderia ser metro, tudo bem. Mas para o eixo vertical eu tenho força, que é Newton, isso não é distância. Tá? Então como é que você vai ter metro vezes Newton vai te dar uma área? Então essa área na verdade ela não existe. Tá? Mas quando você faz o desenho, a gente coloca assim, então, você vai calcular essa área desse desenho numericamente igual, porque na verdade a área não existe. É numericamente igual ao trabalho. Então você vai ver, tá? Se a força está em newton, se o deslocamento está em metro, e o trabalho vai ser dado então em joule. Ok? Bom, então a área sendo numericamente igual ao trabalho, nós vamos ter aí uma grande vantagem pelo seguinte. Eu desenhei aqui para uma força constante. Tá? Mas essa força, se ela for variável, continua sendo válida essa propriedade. Olha, a área do gráfico força-deslocamento é numericamente igual ao trabalho realizado pela força. Esta propriedade é válida mesmo para a força não constante. Então, se você tiver uma força variável, vamos ver aqui no gráfico, tá? Não é igual ao primeiro caso, vendo que o primeiro caso a força foi constante o tempo todo. Aqui não, você tinha uma força inicial e à medida que o corpo está deslocando, tá vendo? Você está aumentando a força. Então a força nesse caso é variável. Como é que você vai calcular o trabalho? Não daria para você calcular o trabalho usando essa fórmula daqui, ó, força vezes distância, porque a força é variável. Tá? A cada centímetro que você anda, a força está variando. Então, para uma força variável, quando você for calcular o trabalho, em vez de usar essa fórmula, você vai precisar do gráfico, força-deslocamento, porque a propriedade continua sendo a mesma. Se você pegar aí força vezes deslocamento e calcular a área entre o gráfico aqui, né, entre a curva e o eixo de deslocamento, essa área vai ser numericamente igual ao trabalho. Tá? Mesmo para uma força variável. Isso aí vai ajudar muito a gente para desenvolver os problemas. Tá? Porque você lembra, você vai fazendo uma comparação rápida aqui, tá? Pela segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton fala que força é massa vezes aceleração. Tá? Então quando você calcula a aceleração ali, você pode calcular a velocidade do corpo.
após um certo tempo, V igual a V0 mais AT. Mas e se a força for variável? Você não vai poder usar a fórmula força igual a massa vezes aceleração. Porque a força sendo variável, a cada momento a aceleração também vai ser variável. Então você não vai poder achar a velocidade do corpo. Já usando essa propriedade aqui do gráfico de trabalho, você vai ver que nós vamos poder chegar na velocidade do corpo. Isso vai ajudar a gente. Tá? E um outro detalhe que eu gostaria de reforçar aqui agora. Olha esse exemplo. Você tem um gráfico força e deslocamento. Nota que inicialmente a força ela é positiva. Tá? Então a força ela vai diminuindo. Olha, ela está indo a favor do movimento. Tá? O deslocamento está sendo positivo aqui. A força também é positiva. Mas vai chegar um momento que a força passa a ser negativa. A força negativa significa que ela está deslocando contra o movimento, contra o deslocamento. A força está agindo contra o deslocamento. Tá? Então, se você for calcular o trabalho aqui, olha, primeiro nós vamos ter assim, né, uma força inicial. O corpo vai de 0 até D1, olha, enquanto a força é positiva. Tá vendo? Você vai ter um deslocamento 1 aqui. Do deslocamento 1 até o deslocamento 2, o corpo continua andando a favor, tá? Do X positivo aqui, ou deslocamento positivo, porém a força passa a ser negativa. Tá? Menor do que 0. Então, você vai ter aqui uma área positiva e uma área negativa. Tá? Apesar de não existir área negativa matematicamente falando, né? Aqui na física, lembra, nós estamos pegando numericamente, então é o desenho que você tem. Tá? Você vai ter aqui base vezes altura sobre 2, e a altura vai ser negativa. Então é como se nós tivéssemos aqui uma área negativa. Tá? Então, para você calcular o trabalho aqui, primeiro você calcula o trabalho no primeiro deslocamento. Você vai ter ali uma área A1. Tá? E depois você calcula, tá? A área 1, desculpa, tá? A área 1 ela é positiva. Né? Ela está acima aqui do deslocamento, força positiva. Tá? Então você tem uma área 1 positiva. Já a área 2, desse segundo trecho aqui, ela será negativa, porque a força está contra o deslocamento. Então você vai ter um trabalho negativo. Então nós teremos aí uma área 2 negativa, e o trabalho vai ser a soma dessas duas áreas. Tá? Então, na verdade, você vai ter aqui uma área 1 positiva e uma área 2 negativa. Na verdade, você vai subtrair. Né? O resultado vai te dar o trabalho total. Tá? O trabalho total é a soma numérica das áreas aqui. A área 1 mais a área 2. Exercícios de aprendizagem. Vamos ao primeiro. Uma força F constante de intensidade 50 newtons, vamos começar pegando os dados, né? Atua sobre um ponto material como se vê na figura abaixo. Calcule o trabalho realizado por essa força quando a partícula se desloca de 10 metros. Então eu estou querendo o trabalho realizado pela força para um deslocamento de 10 metros. Bom, observe que a força não está agindo na mesma direção e sentido do movimento. Né? Ela está no primeiro quadrante aqui, então nós vamos ter que projetar. Ou seja, vamos usar a equação do trabalho. Tá? Então, solução. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Substituindo, a força vale 50 newtons, o deslocamento 10 metros, vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 vale meio, né? Então, substituindo aí, você vai ter 50 vezes 10, 500, cosseno de 60 é meio. 500 aí dividido por 2 vai dar 250 joules. Está resolvido o primeiro problema. Bem simples, né? Vamos ao segundo problema. Um corpo de massa 2 kg, pegando o dado, é lançado sobre uma superfície horizontal de uma mesa, parando após percorrer 10 metros. Então o que eu estou falando aí? Ele está parando, ou seja, a velocidade final dele vai ser 0 quando ele percorre os 10 metros. Sendo o coeficiente de atrito entre o corpo e a mesa 0,4, determine o trabalho realizado pela força de atrito sobre o corpo. Adote a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, olha, trabalho da força de atrito. Se você vai estar empurrando esse corpo, então a gente imagina esse corpo andando, por exemplo, para a direita.
Tá? Eu quero saber qual é o trabalho. Olha, o corpo andando para a direita e o sentido do movimento para a direita. Ok? A força de atrito não vai agir contra o escorregamento? Então a força de atrito vai agir contra o movimento do corpo. Eu quero saber qual é o trabalho dessa força de atrito. Tá? Então, para solucionar aí, olha, vamos usar a equação. Tá? Trabalho, então vai ser a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Eu estou usando aí a fórmula, tá, do trabalho. E aí o que você tem que observar? O sentido do movimento não é para a direita? Como a força de atrito está agindo para a esquerda aqui, olha, então a força de atrito vai agir segundo um ângulo de 180 graus com a direção do movimento. Então esse ângulo alfa aqui vai ser um ângulo de 180 graus. Então substituindo, olha, o que é a força de atrito, né? É μ vezes a normal. Então você vai ter que o trabalho, a força de atrito, que é μ vezes a normal, vezes o deslocamento, que é de 10 metros, vezes o cosseno de 180. Tá bom? Bom, cosseno de 180 é menos 1. Não, mas se o normal, quem é normal? Representando as forças, lá nós temos o peso para o centro da Terra, e a normal, né, seria a reação aí da força do plano em cima do corpo, que no caso aí vai ser o módulo igual ao peso. Tá? Então a normal é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Como a massa vale 2 kg e a gravidade vale 10, a normal vale 20 newtons. Vamos substituir isso na equação. Olha, o trabalho da força de atrito então vai ser coeficiente de atrito μ 0,4. A normal foi calculada aqui, 20 newtons. O deslocamento, que vale 10, vezes o cosseno de 180. Mas cosseno de 180 vale menos 1. Então você vai ter aqui, olha, 20 vezes 0,4 vai dar 4 vezes 2, 8, tá? 8 vezes 10, 80, vezes 1, 80. Com o sinal menos, menos 80 joules. Ok? Uma outra maneira de se fazer isso, você poderia fazer direto, tá? Se você não quiser fazer essas contas todas, olha, na realidade a força de atrito age na mesma direção do movimento, né? Não no mesmo sentido, na mesma direção. Então você poderia simplesmente colocar um sinal negativo, usar aquela fórmula primitiva lá. Trabalho é força de atrito vezes a distância. Mas como a força de atrito age contra o deslocamento, você coloca um sinal negativo. Tá? Então o trabalho seria menos μ vezes a normal vezes o deslocamento. Aí o resto é igual, né? Coeficiente de atrito, a normal você teria que calcular do mesmo jeito. E o deslocamento 10 metros, a resposta menos 80 joules. Observe ainda que trabalho do peso é igual a zero, o trabalho da normal é igual a zero. Olha, eu coloquei isso aqui para chamar atenção, tá? Olha bem, como o movimento é horizontal, é para a direita, observe que tanto o peso quanto a normal são perpendiculares ao movimento. Então eles não vão realizar trabalho. Tá? Então tanto o trabalho do peso quanto da normal é igual a zero. Só que esse aí não é o mesmo caso da força centrípeta não. Tá? Aquele caso da força centrípeta que nunca realiza trabalho, no caso do peso e a normal eles podem realizar trabalho se o movimento for na vertical. Tá? Por exemplo, dentro do elevador, nós já estudamos lá em Newton, né? O elevador subindo, o elevador descendo, o elevador quando está subindo, né? Acelerado, por exemplo, a normal é maior do que o peso. A normal vai realizar um trabalho e o peso também vai realizar um trabalho, só que negativo, aí no caso na subida. Tá? Então, na vertical eles podem realizar trabalho, mas no caso desse problema, como o movimento do móvel está na horizontal, tanto o peso quanto a normal não irão realizar o trabalho. Vamos para o problema 3. O gráfico abaixo nos dá a intensidade da força que atua sobre um ponto material. Sabendo que a mesma atua na mesma direção e sentido do movimento, determine o trabalho realizado por ela no deslocamento de 0 a 10 metros. Então, olha bem, notem que a força é variável. Com força variável eu não poderia usar a fórmula do trabalho. Tá? Vai ser cálculo gráfico mesmo. A força está variando de 0 a 5 metros aqui, olha, então eu vou ter que calcular essa área. Para calcular de 0 a 10 metros o trabalho realizado, eu vou ter que calcular a área total aqui, olha. Tá? Então eu sei que essa área é a área de um trapézio e que essa área é numericamente igual ao trabalho realizado.
Tá? Então vamos calcular a área. A área do trapézio, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Tá? Então, quanto que vale a base maior? 10. Mais a base menor, 5. Vezes altura, 40. Então vai ser 10 mais 5 vezes 40, dividido por 2. Fazendo a conta aí, né, 40 dividido por 2, dá para simplificar, tá? Vai dar 20. Então você vai ter 15 vezes 20. 15 vezes 20, 300. A área é igual a 300. Como essa área é numericamente igual ao trabalho, então eu posso falar que o trabalho vale 300 joules. Simples, né? Acabou o problema. É só calcular a área. Já no próximo problema, eu coloco uma parte negativa aqui, né, para reforçar. Então, olha bem, o gráfico abaixo representa em função de x os valores de f relativo ao deslocamento de um móvel de massa 2 kg. Nesse gráfico, valores positivos de f significa que a força atua no mesmo sentido do eixo, enquanto valores negativos de f significa que atua em sentido oposto ao eixo x. Tá? Então o que ele está falando aqui? Ó, força positiva está a favor do movimento. O deslocamento é positivo, tá? É como se o móvel estivesse andando para a direita, e a força está a favor do movimento, até esses 6 metros aqui. Ó. Porque observa que de 6 a 8 metros, o corpo continua andando para frente, né? Para a direita, porém a força é negativa, a força vai ser contra o movimento. Será um trabalho negativo, um trabalho resistente aí. Tá? Então, para calcular de 0 a 8 metros, eu vou ter que calcular essas áreas. São duas áreas. Uma área positiva e uma área negativa. Eu sei que o trabalho é numericamente igual à área 1 mais a área 2. Olha, são dois triângulos, né? Então, vamos lá. Base vezes altura sobre 2. No primeiro caso, eu estou pegando a área 1. A base 1 vale 6 metros, altura 1, 12 newtons. Então eu vou ter 6 vezes 12 dividido por 2. Tá? Simplificando 12 por 2 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. A área 1 vale 36. E a área 2? A área 2, base 2 vezes altura 2 dividido por 2. A base 2, olha, de 6 a 8 aqui, ó, vale 2. Vezes a altura 2, que vale menos 6. Então, 2 vezes menos 6 dividido por 2. Então, a área 2 vai valer menos 6. Bom, substituindo agora na equação, o trabalho vai ser numericamente igual à área 1, que é 36, mais a área 2, menos 6. Então nós temos como resposta que o trabalho vale 30 joules. Ok? A pergunta letra B. A aceleração máxima do objeto. Olha, agora a gente tem que ir lá para a segunda lei de Newton, né? Aceleração. Não é força que é igual a massa vezes aceleração? Tá? Segunda lei de Newton. Como força é massa vezes aceleração, a força está variando. Como eu estou querendo a aceleração máxima, essa aceleração máxima irá ocorrer quando a força for máxima. Qual é o valor máximo para a força aqui? Olha, a força está aumentando, a aceleração também vai aumentando. O maior valor para a força é quando vale 12 newtons. Aqui negativamente vale 6, tá vendo? É menor. 12 newtons. A força valendo 12 newtons, você vai ter a aceleração máxima. Tá? Então, quanto que vai valer essa aceleração? Olha, pela segunda lei de Newton, a aceleração máxima vai ocorrer quando você tiver a força máxima. Como força é massa vezes aceleração, substituindo a força vale 12, a massa vale 2, eu quero saber o valor da aceleração. Passo 2 dividindo, aceleração 12 dividido por 2 vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Bom, essa primeira parte foi dada, tá? Eu vou colocar uma lista em anexo que é interessante você desenvolver antes de passar para a próxima aula. Então, eu não vou colocar muitos exercícios não, só para reforçar e nós darmos sequência à matéria. Até a próxima.